Tá aqui como 7, mas não é o 7, é o 8, tá? Eu não mudei. Oxidação dos alquenos ou alcenos, tá? Capa 8, agora eu não vou lembrar a página, não sei se é 80 e pouco. Não pode me falar aí, rapidinho. Só para ver bem, viu? 104. 104? Ah, eu mudei a página, não mudei o. Eu mudei a capa aqui. Enfim, depois eu mudo a capa e mando para vocês, tá? As reações de oxidação, né? Na verdade, aqui a gente vai ver oxidação de alcenos, tá? Então, o que, que são reações de oxidação? Eles vão mudar o NOx, né, de algum elemento que se encontra no composto orgânico. No caso aí, como nós estamos falando dos alquenos, que são os alcenos, ele pode ser o carbono ou o hidrogênio, certo? Porque eles são hidrocarbonetos, são formados por só carbono e hidrogênio e uma dupla ligação. Então, nós vamos oxidar eles, ou seja, usar um agente oxidante que vá provocar a oxidação deles, tá? Geralmente, na química orgânica, quando a gente fala oxidação, principalmente de hidrocarbonetos, a gente vai falar da inserção desse oxigênio na estrutura. Então, geralmente a gente vai obter, né, compostos que possuem oxigênio nessas reações. Então, os principais reagentes oxidantes na química orgânica, usados na química orgânica, é o permanganato de potássio e o dicromato de potássio, certo? São os dois oxidantes utilizados aí na química orgânica. E eles produzem oxigênio nascente, que é o oxigênio gerado in situ, gás oxigênio gerado in situ. E isso que provoca a reação de oxidação. Então, nós temos aqui oxidação branda, né, em que eles utilizam um reativo que eles chamam de reativo de Baeyer, né? Que são as reações de Baeyer-Willing, né? E esse reativo de Baeyer, eles pegam o permanganato de potássio, que é um composto roxo, é um sal roxo, tá? Bem roxo, e eles misturam em meio básico, então pode ser um meio com hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, enfim, né? A frio, ou seja, temperatura ambiente ou gelado, né? Um pouquinho mais gelado. Então, olha lá como que acontece isso, ó. Você tem aqui dois compostos. Ele é muito utilizado para identificar se eu tenho um alceno ou se eu tenho um ciclopropano, que é um ciclano, tá? Porque eles têm a mesma fórmula molecular, eles são isômeros, né? Se você contar aqui, eles têm a mesma quantidade de carbono e hidrogênio. Então, eu não sei quem é um, quem é outro, pela fórmula molecular. Então, para eu identificar, eu uso esse reagente de Baeyer, que ele vai fazer o quê? Lembra que eu falei para vocês que o permanganato de potássio, ele é roxo? Então tá aqui, tá? Então, quando eu adiciono o permanganato de potássio no meio básico, frio, estão vendo que separou fase? Por que separou fase, gente? Porque esses compostos aqui são apolares, né? Os dois são apolares, e você está adicionando uma solução em água, né, do permanganato de potássio, que é polar. Tá? Então, por isso que você observa a separação de fases aqui, porque um não se mistura no outro. E quando eu tiver um alceno, esse permanganato de potássio ele vai ficar marrom. Tá? Por quê? Porque ele ocorreu a redução dele. Tá? O permanganato vai para manganato, se não me engano. Então, a descoloração, ele perde essa cor roxa, indicando que houve reação. Então, eu tenho um alceno. Se fosse um ciclopropano, não teria essa descoloração, que é o caso aqui do primeiro tubo, não tem a descoloração. Como que ocorre essa reação? Então, o oxigênio que vem lá, sempre vai indicar assim, tá, gente, aqui no ensino médio,
A gente não vai ficar colocando muito mecanismo, porque é muito complexo esses mecanismos para vocês agora no ensino médio. Tá? Então, o oxigênio que é gerado aqui pelo permanganato de potássio, ele vai quebrar a dupla ligação e vai se ligar nos dois carbonos, ó. Tá vendo aqui? E ele forma esse anel aqui que a gente chama de epóxi. E aí, esse anel aqui, ele não é tão estável, porque é um anel de 3, né? Um anel de 3 componentes, o ângulo é muito fechado, e aí tem uma tensão muito grande no anel, né? Então, ele é instável, então ele vai quebrar essa ligação, uma das ligações. Então, quebra aqui, e aí a água, o hidrogênio daqui vai se ligar nesse oxigênio, e o OH da água vai se ligar aqui no outro carbono. E aí eu tenho uma produção de um diálcool. Por quê? Porque ele tem dois grupos álcoois. Tá? Então, por que que é considerado uma reação de oxidação? Porque, ó, esse carbono aqui, ele tinha número de oxidação -1, e esse tinha -2. O que que aconteceu com ele depois que eles se tornaram diálcool, né? Esse daqui foi para 0 e esse foi para -1. Então, aumentou o NOx deles. Por isso que é uma reação de oxidação. Outro tipo é a ozonólise, é você utilizar o ozônio na presença de água. Então, o ozônio, ele vai reagir lá com o alceno, formando também um composto, né? Mas, ó, um anel um pouco mais estável, um anel de 5, tá vendo? Esse complexo aqui ativado a gente chama de ozoneto, tá? Aí acontece quebras e formações de novas ligações aqui, uma confusãozinha aqui, que não compensa vocês decorarem, que ninguém precisa decorar esse mecanismo. E o que é formado? É formado uma água oxigenada, que é o H2O2, e é formado sempre um aldeído e uma acetona, certo? Então, ó, da ozonólise a gente gera um aldeído e uma acetona e água oxigenada. Tá? Tudo isso porque quebrou as ligações aqui e formou novas ligações. É uma reação de óxido-redução, porque, ó, aqui nós tínhamos -1 para esse carbono e 0 do NOx aqui para esse carbono. Quando a acetona, no aldeído foi para +1, e na acetona foi de oxidação. Então, teve esse aumento aí, então foi uma oxidação. E nós temos a oxidação energética, tá? Em que você pode usar tanto o permanganato de potássio como o dicromato de potássio concentrado. Então, ó, a diferença do outro aqui que a gente tinha visto. Aqui era diluído. Aqui é concentrado. Aqui era meio básico. Aqui, meio ácido. E lá era frio. Aqui, nós vamos fazer quente. Tudo para acelerar o processo e fornecer mais energia para que ocorra mais rápido e ocorra uma reação mais forte, uma oxidação mais forte, vamos colocar assim, né? Então, esse alceno, nessa oxidação energética, ele já se torna um ácido carboxílico e uma acetona. Tá? O ácido carboxílico é o composto orgânico mais oxidado que existe, né? Então, ó, você saiu de um alceno, pode ir para um álcool, aldeído, cetona e ácido carboxílico. Olha aí que beleza. Tá? Então, nós vamos para os exercícios agora, mas aí a gente tem que prestar atenção nos produtos. Então, vocês voltem sempre na teoria aí, que na teoria tá falando certinho, tá? Quando eu vou fazer a oxidação branda com reativo de Bayer, vou produzir um diálcool. Quando eu vou fazer a ozonólise, eu vou produzir um aldeído e uma acetona. E na oxidação energética, um ácido carboxílico e uma acetona. Então vamos para esse daqui. Uma maneira de diferenciar um cicloalcano de um alqueno é utilizar o reativo de Bayer, permanganato de potássio diluído a frio em meio neutro ou básico. Considere o esquema. Então nós temos aqui é um ciclopropano
e aqui é um alceno. Tá? Ele está perguntando, equacione a reação que ocorre. Qual das equações que ocorre? Essa com o cicloalcano não vai ocorrer, mas a com alceno vai ocorrer. Então, como é que vai formar? Que produto que vai ser formado aqui? Vai formar um diálcool, né? Então, aonde nós temos a dupla ligação, essa dupla ligação vai ser quebrada e aonde nos carbonos onde tinha dupla vai entrar dois grupos álcoois. Tá? Aqui a gente não precisa fazer o mecanismo, aqui ele está pedindo só o produto, ok? Então, ó, como que a gente equacionou isso? Ele escreveu de novo a equação, não precisa escrever, podia escrever aqui do lado, tá? Deixa eu apagar aqui para vocês verem mais, melhor. Ó, ele colocou esse daqui, que é o alceno, colocou de uma forma um pouquinho mais diferente, tá? E colocou que houve a oxidação, que ele representou por esse colchetes, oxigênio, e produziu um álcool, um diálcool, tá? Eu concordo mais em colocar esse álcool aqui em cima do carbono, porque ele está ligado diretamente no carbono, do que com esse hidrogênio aqui. Tá? Mas também não está errado essa forma aqui, não. Ok? Considere a equação de ozonólise seguida de hidrólise. Então, nós temos aqui a ozonólise e depois segue com hidrólise. Tá? Então, na ozonólise, nessa equação de ozonólise, o que produz? Água oxigenada, um aldeído e uma acetona correspondente. Então, o que ele fez aqui? Ele quer que escreva as fórmulas estruturais e dê o nome de A e B. Então, você tem já o aldeído, desculpa, o alceno que ele deu, que é esse daqui, reagiu com o ozônio, água e zinco, aí a gente vai escrever o composto A. O que acontece? Ó, aqui vai quebrar essa ligação. E aonde quebrou a ligação, nesse carbono que ligou, quebrou a ligação, para cá vai ser o aldeído. E para cá vai ser a acetona. Tá? Então é o que ele colocou aqui, ó. Copiou essa parte igual, aí nesse carbono aqui coloca um duplo oxigênio e ficou um aldeído. E daqui para cá, ó, copiou igual e aqui ficou um oxigênio, formou uma cetona. Qual que é o nome? Aldeído com 3 carbonos, prop-an-al, então propanal. E cetona com 4 carbonos, but-an-ona, então é a butanona. Tá? Exercício 3. Os compostos orgânicos abaixo foram obtidos pela ozonólise, seguida de hidrólise de um alqueno X. Equacione a reação e deu o nome do alqueno X. Então, aqui ele está fazendo o contrário, né? Ele deu os dois produtos e pede para você chegar no reagente. Então, vocês se lembram que aonde tem a carbonila é o carbono que teria a dupla ligação. Então, nós vamos conectar esse carbono com esse daqui por uma dupla. Tá? Então, como é que vai ficar esse alceno? Vai ficar, ó, CH3, vou copiar aqui, o H3C, né? CH2, CH2, C, dupla, aonde tem o oxigênio não vai ser mais o oxigênio, vai ser ligado direto nesse aqui, ó. Tá? E aqui embaixo nós temos um CH3 nesse. Aí depois a gente vem CH2 e CH3. Então, esse é o alceno, tá? Aí ele vai reagir com o ozônio, né? E vai formar esses dois produtos aqui, mais a água oxigenada, que é o H2O2. Então, vai ficar dessa forma aí o nome do alqueno, né? Desculpa, a fórmula e o nome. Marca texto não, calma aí, borracha.
Só para vocês terem ideia, né? Nós acertamos aqui o nome. Deixa eu... Ó, cadeia principal, maior cadeia possível, né? Dá o nome dela. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete carbonos. Então, o prefixo é ept. No carbono 3, né? Começa a numerar da direita para a esquerda. Então, no carbono 3 nós temos uma dupla. Então, é o hept3eno. E no carbono 3 também a gente tem um grupo metil. Então, 3-metil hept3eno. 4. A ozonólise e a posterior hidrólise na presença do zinco de 2,3-dimetilpente-2-eno produz cetona-aldeído, cetona-aldeído e álcool, somente cetonas, aldeído e álcool, cetona-aldeído e ácido carboxílico. Para a gente saber o que ele vai formar, a gente precisa desenhar essa estrutura aqui. Tá? Então, ó, prefixo pente, 5 carbonos. 2-eno tem uma dupla no carbono 2. E 2-metil tem um metil no carbono 2 e um metil no carbono 3. Então, ó, 5 carbonos. No carbono 2 a gente tem uma dupla, tá? Ligações simples. E nós temos um metil aqui nesse carbono e um outro metil nesse carbono aqui, no carbono 2 e no carbono 3, certo? E o resto são hidrogênios para completar. O que acontece? Se eu fizer a ozonólise, que é o que ele está falando aí, seguida da hidrólise, o que vai acontecer? Há uma quebra da dupla ligação, e aí eu vou formar o que aqui? Deixa eu pegar a borracha. Quebrou a ligação, e aí eu formo as duas carbonilas aqui, nesses carbonos onde quebrou a dupla ligação. Então, se eu olhar para esse composto aqui, eu vou ver que é uma cetona, porque é a carbonila no meio da cadeia. Se eu olhar para esse outro lado aqui, esse outro composto que formou também é uma carbonila no meio da cadeia. Então, são duas cetonas que foram formadas. Então, o que vai formar aqui? Somente cetonas. Bom? 5. Indique as fórmulas estruturais dos compostos orgânicos obtidos na oxidação energética do alceno representado. Então, na oxidação energética, que nós produzimos? Nós sempre geramos um ácido carboxílico e uma acetona. Tá? Então, ele quer as fórmulas estruturais do composto formado. Então, vamos voltar um pouquinho aqui à matéria. O que aconteceu aqui? Ó? Houve uma quebra da ligação, e o que está para cá forma o ácido, e o que está para cá forma a acetona. Certo? Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui? Ó? Quebrou a ligação. Certo? Aonde está esses carbonos vai formar a dupla, né? E assim vai. Então aqui vai formar um ácido carboxílico, ó, dupla oxigênio, e aqui vai vir um OH, certo? Mas o que formou para cá forma também a carbonila ali, certo? No caso aqui vai ser um aldeído e não uma acetona. Porque não tem o metil aqui, né? Ok? Vamos ver se está certo. Deixa eu só apagar aqui para vocês enxergarem melhor. Olha lá. Carbonila, onde quebrou a ligação, com o OH. Então, o ácido carboxílico que foi formado. E aqui formou um outro ácido carboxílico, porque não tinha como formar acetona, né?
O 6. Um alqueno X foi oxidado energeticamente pela mistura sulfomangânica. Os produtos da reação foram butanona e ácido 2-metilpropanoico. Logo, o alqueno X é... Então, primeiro eu preciso desenhar as estruturas dos dois. Então, vamos lá. Butanona, but, 4 carbonos. Vai ter uma... Ixi, aqui ele não falou, hein? É. Vai ter a dupla carbono duplo oxigênio, tá? Não falou o número de onde tá, mas vamos supor que ele esteja aqui, tá? Então formou esse produto e formou um outro, que é o 2-metilpropanoico. Então vamos lá, prop, 3 carbonos, ligação simples. Como é um óico, então ele tem um ácido carboxílico, certo? E no carbono 2 ele tem um grupo metil, CH3. Então aqui é H e aqui falta 3. Tá? Bom, o que acontece? Na oxidação energética, o que acontece? Há uma quebra da dupla ligação do alceno e formam-se essas carbonilas. Então, qual carbono que eu vou conectar aqui? Vou pegar uma cor diferente. Esse carbono com esse. Então, eu tenho que conectar eles como uma dupla. Então, como que vai ficar aqui? Ó? Vou copiar igual, né, o produto. H3C. Nossa, tá horrível isso aqui. Aí, gente. H. Tá péssima essa caneta. Só um minuto. Então, ó, H3C, CH2, C, né, que é esse daqui. Esse vai ter a dupla. E aí sobrou um CH3 aqui ligado a ele, que eu vou colocar aqui embaixo. Aí, onde está esse outro carbono aqui, ele vai vir aqui, ligado na dupla. Porque onde está formando essa carbonila é onde quebrou a ligação da dupla. Tá? Aí a gente já vai vir para esse, que é o CH. O CH3. Como que eu dou o nome para esse composto? Cadeia principal, essa daqui, que tem a dupla ligação. Certo? Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prefixo X. Onde que está a dupla ligação? No carbono 3. Então, X3N. Onde estão os grupos metil? No carbono 1. Não, desculpa, no carbono 2 e no carbono 4. Tá? Então, no carbono 2, opa, no carbono 4. Dimetil X3N. Tá? Ele está falando 5. É 3, 5. Começou por aqui. Mas não concordo muito não, hein? Que seria o menor número possível. Os menores números possíveis para... não é não, gente. É a alternativa C, viu? A apostila ela deu a resposta errada aqui. É a alternativa C. Por quê? Porque o radical ele tem que ter o menor número possível também. Então, nesse caso, como
tanto faz você numerar a cadeia da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, porque vai dar, para dupla ligação, vai dar 3, né? Então, se eu começar aqui, ó, de trás para frente, vai dar carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu quiser numerar diferente, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De qualquer forma, o carbono da dupla vai estar no carbono 3. Certo? Então, isso não muda. Mas, na hora de eu colocar os radicais, vai mudar. Ou ele pode estar na posição 2, deixa eu mostrar aqui, 2, 4, ou ele vai estar na 3, 5, tá? Como tem as duas, tem as alternativas, qual que está mais correta? Aquela que a gente sempre busca o menor número possível para todos, né? Então, aquele que tem o menor número possível seria o radical 2 e 4, e não 3 e 5. Então, por isso que a alternativa C é a correta. Beleza, pessoal? Então, vocês devem estar fazendo lá no plural atividades, tarefas mínimas, ok? E não se esqueçam de mandar essa foto aí para mim depois da atividade, certo? Um abraço para todos e eu vou abrir para perguntas.